Coelho, no início do século XIX, era a entrada de Nova Friburgo para quem subia a serra. Quando os colonos suíços e alemães chegaram a essa região, as primeiras montanhas que avistaram foram as dos Três Picos, que os antigos ainda chamam de Três Bicos. Essa região era conhecida como Terras Frias. Nessas imagens, vemos a casa de vivenda da Fazenda Patrocínio, localizada em Salinas, no terceiro distrito de Nova Friburgo. Além dessa propriedade, existe ainda as históricas fazendas Rio Grande, São Bento, Campestre, Águas Compridas e Soledade. Estavam igualmente localizadas nas Terras Frias a Fazenda São Lourenço, uma das propriedades rurais do primeiro barão de Nova Friburgo, assim como a Fazenda Córrego d'Anta, reservada como patrimônio pessoal do rei Dom João VI. A Fazenda São Lourenço, do Barão de Nova Friburgo, possuía uma extensão de 2.000 alqueires, sendo uma unidade de produção de criação de gado, de cavalos e de ovelhas. O povoado das Terras Frias se desenvolve econômica e demograficamente de tal forma que, em 26 de dezembro de 1862, o curato é elevado à freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Ribeirão da Sebastiana. Um rio importante, o Rio Grande de Cima, atravessa toda a extensão das Terras Frias. Esse rio nasce no maciço do Caledônia e desce sinuosamente o Vale de São Lourenço, recebendo em seu curso a contribuição de microbacias dos Três Picos, Salinas, Santa Cruz, Centenário e Conquista, entre outros afluentes. Em São Sebastião do Alto, o Rio Grande une-se ao Rio Negro para formar o Rio dos Rios e finalmente desaguar no Rio Paraíba do Sul, na altura de São Fidélis. Nova Friburgo possui 6 distritos agrícolas: Campo do Coelho, Lumiar, São Pedro da Serra, Amparo, Muri e Rio Grandina. Mas é Campo do Coelho que possui o maior número de agricultores e responde pela maior parte da produção agrícola do município. Essa região, juntamente com Teresópolis e Sumidouro, é considerado o Triângulo das Verduras, abastecendo o mercado do Rio de Janeiro com legumes, verduras e frutas. Na história do Brasil, a pequena propriedade rural produtora de alimentos sempre ocupou posição secundária em relação à grande unidade de produção agrícola voltada para exportação, única beneficiária das políticas públicas. Mas na década de 1990, as unidades familiares de produção ganham atenção. A estrutura social e econômica do terceiro distrito é baseada na agricultura familiar. As propriedades agrícolas dessa região têm, em média, entre 2 a 4 hectares e produzem olerícolas a exemplo de couve-flor, chuchu, berinjela, jiló, pimentão, abobrinha, tomate, brócolis, salsinha, cebolinha e fruta como morango. Essa região é
apropriado ao cultivo de frutas europeias e, em fins do século XIX, ao registro de plantações nas terras frias de pera, maçã, nozes, amoras, cerejas e uvas. Quando o Estatuto da Posse era protegido pela legislação, colonos suíços como Stardam, Kondak e Cardinaux e alemães como Schwenk e Rotz ocuparam pela posse mansa e pacífica glebas de terras nas terras frias, onde até hoje se encontram os seus descendentes. O naturalista e médico suíço Johann Jacob von Tschudi, encarregado pela Confederação Helvética de relatar os problemas da imigração suíça em Nova Friburgo, visitou em 1860 a fazenda Palmital, no córrego Dantas, pertencente a um colono suíço. Visitando o cemitério, temos a noção das famílias que habitaram essa região no final do século XIX. No passado, era muito comum as fazendas terem um campo-santo dentro da propriedade, ali enterrando os seus familiares. Possivelmente, esse cemitério pertencia à fazenda Patrocínio. A atividade econômica das terras frias era a plantação de batata, mandioca e cana-de-açúcar, com engenhos de fabricação de farinha de mandioca, de açúcar e de aguardente. Plantavam-se igualmente roças de milho e feijão. Por ser o ponto mais alto de Nova Friburgo, com 910 metros de altitude, os proprietários de terras dessa região ficaram à margem da economia cafeeira do Vale do Paraíba Fluminense, dedicando-se tão somente à produção de gêneros alimentícios. Não se cultiva o café em áreas acima de 600 metros do nível do mar, nas denominadas terras frias. Porém, tudo indica que a sua principal atividade econômica provinha da criação e comercialização de animais de carga com os tropeiros.
distrito do Campo do Coelho é um lugar de memória. As casas de vivenda das fazendas, como essa da Fazenda Patrocínio, é o testemunho da história agrária de Nova Friburgo. Em 1924, a Lei de número 1809 elevou as Terras Frias à categoria de terceiro distrito. Já em 1939, esse distrito passa a denominar-se Campo do Coelho, perdendo o charmoso nome de Terras Frias. Esse distrito de Nova Friburgo possui as localidades de Campo do Coelho, São Lourenço, Três Picos, Patrocínio, Salinas, Baixada de Salinas, Barracão dos Mendes, Floresta Mendes, Conquista, Centenário, Córrego Dantas, Rio Grande, Cardinó, Florândia, Santana, Rotes, Três Cachoeiras, Pilões, Santa Cruz e Campestre. Muitas dessas localidades preservam ainda as antigas tradições, como pisar na brasa nas festas juninas e a deliciosa broa de milho feito com legumes crus.